eu tenho o enorme prazer de chamar o ministro de Estado da Fazenda, senhor Henrique Meirelles, para um breve talk show. Ministro, quando a gente conversa lá na Globo News, é entrevista, né? Aqui é talk show, é diferente, é mais chique, né? Talk show. Então, ministro, eu acho que uma coisa que a gente está querendo saber há muito tempo é sobre impostos. Porque o governo, quando ele fala, até o senhor, quando fala disso, o senhor fala, às vezes, que não está descartado em algum momento imposto. Como a gente sabe que é muito difícil fazer o ajuste pelo lado das despesas, apenas pelo lado das despesas, eu queria saber, sinceramente, quando e que impostos serão elevados. Pois não. De fato, é uma pergunta extremamente pertinente, Miriam, e, como sempre, diretamente num aspecto central da questão. O ajuste prevê, sim, um aumento de receitas de 55 bilhões para 2017 e um corte de despesas de 80 bilhões em relação ao que seria a tendência dos últimos anos. E, como você, então, já mencionou, temos, então, aí 80 bilhões, que seria evitar aumento de despesas, um corte, portanto, no que seria a tendência, e 55 bilhões de aumento em relação ao que seria a tendência da arrecadação. Pois bem, por que nós dizemos que não está definido o aumento de impostos neste momento? Por uma razão muito simples. Se nós tomamos a arrecadação tributária de 2011 até 2015, 16 agora, inclusive, nós vamos ver que a arrecadação, como percentagem do PIB, ela vem caindo sistematicamente. Ela subiu muito até 2007, caiu um pouco, 2008, 2009, por causa da crise, e voltou a subir para ao redor de 12% do PIB, a arrecadação tributária líquida do governo federal, e depois ela vem caindo sistematicamente, estando ao redor de 12% hoje. Mas cai por causa da recessão. Ela cai por duas razões. Ela cai junto com o PIB, sim, mas ela cai mais do que o PIB. Ela é 12% do PIB e era 15% do PIB. O que significa... São as exonerações? Não necessariamente. Ela continua caindo, ela continuou caindo este ano. Então, ela cai bem além do que foi de desoneração lá atrás. Então, qual é o ponto fundamental? É que, com a crise, com a dificuldade financeira, muitas empresas estão deixando de recolher os tributos. Empresas que, inclusive, estão com dificuldade de tomar crédito, não precisam mais, entre aspas, de ter o certificado, o CND, que é o certificado de estar em dia com os impostos, e atrasam os impostos da mesma maneira como atrasam outras dívidas, mas certamente não atrasam fornecedores para continuar a funcionar. Muito bem, no momento em que a economia retoma, qual é a expectativa? Muitas dessas empresas vão precisar de regularizar a situação, não só porque agora podem, e é importante para evitarem multas, etc., mas também porque precisam de crédito e, portanto, precisam da certificação do pagamento dos impostos. Portanto, a previsão é que essa arrecadação volte a crescer, em primeiro lugar, junto com o PIB. Nas nossas previsões, onde está sendo necessária essa adição de mais 55 bilhões, tem uma previsão de crescimento do PIB de 1,2% para 17%. Evidentemente, se for mais do que isso, já tem muitas casas, como você tem mencionado bem, que já estão falando até em 2%. Se for 2%, por exemplo, ou se for 1,5%, ou 1,7%, ou o que for, o que acontece? Em primeiro lugar, o PIB maior já será uma arrecadação maior. Só isso já pode resolver boa parte do problema. E se aumentar o percentual, isto pode cobrir toda essa necessidade. Então, o senhor está querendo dizer que, melhorando a situação, as empresas pagarem os impostos, o senhor não vai aumentar imposto, é isso? É isso. Mas se não
pagarem, aí aumentará, criará novos impostos? Exatamente. É isso que nós temos E dito. que impostos, ministro? Bom, vamos devagar. Vamos devagar, porque nós não tomamos essa decisão. Então, eu não vou anunciar algo que sequer foi decidido que será necessário. Mas, assim, só para a gente pensar, CID, estão falando de CID. CID aumenta fácil, não passa no Congresso, está pensando nisso? Então, existem várias alternativas, se precisar. Se precisar. Se precisar. A minha expectativa... CPMF? Não. Eu vou repetir. A minha expectativa é que não vai precisar, só para deixar claro. Mas, se for necessário, o que nós temos dito é o seguinte: a única coisa que não vai acontecer é deixar de cumprir a meta do ano que vem. Portanto, se for precisar aumentar, nós vamos aumentar o imposto. Ponto. Pois é, a meta desse ano, de 170 bilhões, há um temor de que, apesar de ser enorme esse rombo, ele seja superado, porque está tendo mais queda de arrecadação do que se imaginava e novos gastos apareceram, né? Por exemplo, o Rio de Janeiro precisou de ajuda, não estava previsto, teve algumas coisas não previstas. Esses 170 bilhões serão cumpridos? Serão cumpridos. Por duas razões. Primeiro, na última previsão dos resultados fiscais para 2016, que foi divulgado há pouco tempo, nós já foi atualizada a previsão de receitas, onde já se previu uma queda adicional em relação ao que tinha sido previsto em maio, de 8 bilhões. Além do mais, já se acrescentaram alguns aumentos de despesas obrigatórias, 4 e pouco, e também os 2,9 bilhões de viabilização da Olimpíada. Com tudo isto, o déficit chega ao redor de 169 bilhões. Portanto, ainda existe um pequeno espaço. Com a possível recuperação da atividade econômica, como nós já temos tido aqui diversas indicações, inclusive aqui no evento hoje, de diversos indicadores, espera-se que, na pior hipótese, em média, durante o correr do segundo semestre, não haja uma queda adicional, pelo menos uma estabilização. Então, nesse aspecto, não levaria a uma piora da arrecadação durante o correr do ano. Nós estamos falando de previsão para o ano. Pois bem, em relação a despesas obrigatórias, está bastante bem, digamos, orçado a esta altura, na medida em que, agora, no final de junho, nós já temos muito mais base de dados sobre o comportamento do ano do que tínhamos no começo de maio. Portanto, é um número bastante razoável essa expectativa. Agora, quando dissemos vai ser cumprido, por quê? Porque, em último caso, vamos supor que, por uma série de situações imprevisíveis, não se configure esta previsão. Nós sempre podemos recorrer a um contingenciamento, que não é uma solução ideal. Agora, o mais importante é cumprir o déficit. É possível contingenciamento. É possível contingenciar. Ministro, o governo mandou para o Congresso o projeto do teto dos gastos. Isso deu um certo ânimo, porque a grande preocupação é com o descontrole das contas públicas. Vocês assumiram já com o país com descontrole das contas públicas. Mas, a partir daí, o governo concedeu uma série de aumentos de salários aos funcionários. Eu estava conversando agora com o ministro Eliseu Padilha, e ele sempre argumenta que estava já previsto, estava já negociado, tal. Só que é o seguinte: nós temos 12 milhões de desempregados e estamos aumentando o salário de pessoas que não são demissíveis porque têm estabilidade. O senhor acha que faz sentido? É justo? Nós temos que separar diversas coisas aqui, Miriam. Eu entendo o apelo do seu argumento, é óbvio, com tantas pessoas desempregadas, etc., algumas pessoas que têm estabilidade no emprego, etc. Muito bem. Eu vou separar esse argumento da questão do ajuste fiscal. Vamos concentrar primeiro no ajuste fiscal, porque senão a gente começa a misturar as coisas. Em relação ao ajuste fiscal, qual é o ponto? O foco é o teto de gastos. Isto é, existe uma previsão dentro da emenda constitucional proposta
de que os gastos do ano que vem, por exemplo, aumentem a inflação de 2016 um pouco acima de 7%. E, independente do teto dos gastos, o orçamento que nós estamos elaborando para 2016 contempla este valor, de qualquer maneira, com esse aumento de 7%. Existirão aumentos, existirão novas despesas que possam ou não possam ser criadas pelo Congresso Nacional. Tudo isto faz parte do jogo democrático, etc. Agora, dentro do teto, isto é, o teto limita despesas que possam levar a valores superiores a esse crescimento de 7,5%. Em resumo, eu acredito, e tenho dito isso, inclusive, para parlamentares, que nós teremos a oportunidade de ter, a primeira vez no Brasil, uma discussão a sério do orçamento. Por quê? Porque antes não tinha limite. No que não tinha limite, vamos supor, você é um parlamentar, representa um determinado segmento da economia. Eu sou parlamentar, represento outro segmento da economia. Tem um terceiro que representa um outro segmento. Você tem o interesse de aumentar determinados subsídios, etc., ou alguma coisa que favoreça o segmento, o outro, depois nós podemos simplesmente fazer um acordo. Eu apoio o seu, você apoia o dele, ele apoia o meu, etc., e todos fazemos isso, e todos com boa intenção de defender causas boas, só que na sua visão de cada um. Só que agora, com o orçamento, com o teto, nós vamos ver o Congresso discutindo prioridades, isto é, quais serão as despesas mais importantes. Em resumo, aumentos de salários, desde que consistente com o teto, e esses propostos são, na medida em que não levam as despesas salariais a subirem nem no teto, na realidade sobe um pouco abaixo, portanto, não compromete o teto, está dentro do conceito geral do ajuste fiscal. Quanto a isso, portanto, não tem problema. Agora diz, bom, seria melhor não acontecer? Bom, qualquer despesa, em tese, pode ser melhor não acontecer. Agora, para isso existe o teto, e essa é uma decisão soberana do Congresso Nacional. Tá certo? E uma das grandes vantagens, eu acho, do teto é exatamente mudar esse papel da Fazenda, de não ficar discutindo toda hora no Congresso, com deputados ou senadores, uma despesa, uma emenda, outra emenda. Eu só não entendi uma parte, o senhor manda um teto para as despesas e aumenta as despesas obrigatórias. Não só esse ano, o aumento o ano que vem tem outro aumento, fora que, quer dizer, já aumenta o todo do salário do funcionário e tem um novo aumento no ano que vem. Não, vamos devagar. Haverão aumentos, é isso que eu estou dizendo, não serão congeladas as despesas nominalmente. Para isso existe o teto. Sim, vai aumentar de acordo com a inflação. Então, existe um aumento. Agora, existirão outros aumentos, por exemplo, despesa de saúde, que é parte da emenda constitucional, despesa de educação. Elas hoje crescem vinculadas à receita. A emenda constitucional propõe que elas sejam vinculadas, de novo, ao mesmo percentual do teto. Então, elas subirão também, mas subirão proporcionalmente ao teto. Outras despesas poderão aumentar, desde que estejam dentro do teto. Agora, a segunda questão que você coloca, tá bom, mas por que propor? Não, devagar. Esses aumentos eram aumentos que tinham sido objeto de acordo entre o governo federal, assinados pelo ministro do Planejamento do governo anterior, e, em nome do governo federal, tinham sido pactuados com as diversas categorias e estavam, a maior parte desses projetos mais importantes, já em trâmite no Congresso Nacional. Então, o que acontece? Na medida em que existia este processo já em andamento, do nosso ponto de vista, portanto, da Fazenda e do ajuste fiscal, existirão aumentos, como o da saúde, como o da educação, desde que consistentes com o teto. Neste caso, de salários, inclusive, abaixo do teto. Não é que nós vamos dizer o seguinte, para funcionar o ajuste, tem que ser crescimento zero. Não. As despesas podem crescer, desde que, no agregado, esteja no teto. Agora, a priorização, o que será aumentado ou não, ou diminuído, de novo, é uma decisão do Congresso Nacional e em diálogo, debate com o Executivo. O nosso foco é o aumento das despesas de acordo com o teto. E isto, sim,
vai levar, pela primeira vez na história do Brasil, que as despesas comecem a cair em relação ao PIB. Nunca houve, desde 1990, um presidente que saiu e deixou as despesas públicas com um percentual do PIB menor do que encontrou. Por falar em sair, vamos falar em chegar. O senhor acha que tem gente que diz que, a partir da votação do impeachment, o governo vai ser um pouco diferente, mais duro, mais obstinado nos seus objetivos, que agora ele está tentando negociar com vários lados. O que o senhor acha dessa interpretação? O que muda a partir de setembro? Eu acredito que, a partir da votação do impeachment, caso seja aprovado, né, pelo Senado Federal, que é a expectativa da maioria, eu acredito que, em primeiro lugar, o que vai mudar é o nível de confiança na economia, né? Eu acredito que haverá uma retomada dos investimentos mais fortes. Todas as indicações que temos mostram que existem muitos projetos que estão prontos, confiantes de que vai haver uma retomada econômica, mas estão esperando a definição política para ser exercido. Então, nós esperamos uma retomada dos investimentos, em seguida uma retomada do crédito, uma retomada do consumo, então nós veremos, sim, um crescimento econômico, aí sim se concretizando, e em cima das expectativas atuais, já nesse sentido. Em relação ao que nós estamos fazendo, nós estamos propondo medidas que são medidas de longo prazo, não são medidas de curto prazo. Por exemplo, o teto é um projeto de 20 anos. Né? Ele faz uma reestruturação em que já se fixa o critério por 10 e, no 10º ano, por mais 10. Isso é um projeto de longo prazo, portanto, não leve em conta qual é a duração deste governo. Aliás, passa por vários mandatos. A mesma coisa a reestruturação da dívida dos estados, processo também de vários anos, onde se faz um ajuste aí durante também 20 anos, com imposição de teto de gasto para os estados, etc., de 20 anos. Em resumo, do nosso ponto de vista, estão sendo tomadas medidas de longo prazo e visando exatamente uma continuação deste processo de ajuste estrutural do Estado brasileiro, independente de quem esteja no governo. Ministro, última pergunta, que estão me avisando aqui que o senhor ficaria com a gente só esse tempo. Eu queria perguntar o seguinte: esse fim de semana apareceram nos jornais algumas notícias sobre Temer candidato em 2018. O senhor conversou com ele, acha que ele... O que ele disse para o senhor? E o senhor acha que essa é uma boa ideia? Bom, ideia excelente. Agora, o presidente afirmou hoje, ele estava ao meu lado na reunião com os líderes da Câmara dos Deputados, de que ele não se propõe, ele não tem essa intenção de se candidatar em 2018. Então, o que ele me disse e disse a todos os líderes ao mesmo tempo foi isso. E ponto. Agora, o que eu acho da ideia? Acho uma boa ideia, por que não? Ministro, então a entrevista acabou. Se o senhor quer falar mais alguma coisa que eu não tenha perguntado, o senhor fique à vontade. Pois não. Eu gostaria de dizer, Miriam, o seguinte: existe uma série de projetos que estão sendo discutidos nesse momento e que foram apresentados já nesse período ou que já estavam em tramitação no Congresso e que receberam o endosso e foram colocados como prioridade nesse governo. Por exemplo, a questão da governança das estatais é uma coisa da maior importância, na medida em que coloca critérios profissionais para a escolha de dirigentes de estatais. Isso é uma coisa fundamental no Brasil de hoje, como sabemos. Por exemplo, o projeto de governança dos fundos de pensão de estatais. A mesma coisa, 160 bilhões aplicados por esses fundos e coloca-se normas muito rígidas, muito sérias de governança desses fundos. Por exemplo, o projeto apresentado pelo senador José Serra, aqui presente, do pré-sal,
um projeto também da maior importância, que foi declarado como prioridade também por esse governo. Em resumo, a questão agora das agências reguladoras, normatizando, criando orçamentos próprios, criando critérios profissionais para a escolha também dos membros do Conselho das agências reguladoras. E, em resumo, uma série de medidas muito importantes e muito relevantes que vão mudar a maneira como funciona o governo brasileiro. O senhor está dizendo que esses projetos estão tramitando, o governo vai patrocinar, vai defender esses projetos para que sejam aprovados. Parte dessa... É isso que está dizendo. Exatamente. E, além do mais, o anúncio que já foi feito e um trabalho muito intenso, de fato, de discussão, inclusive com a participação também da Fazenda, da Casa Civil, diversos ministérios, liderado pelo secretário Moreira Franco, no sentido de que nós tenhamos regras onde, de fato, os investidores se sintam confortáveis, confiantes de que são regras estáveis, viáveis, serão mantidas e que, portanto, o Brasil possa ter investimentos de infraestrutura, que a demanda está presente, a questão é apenas regras que permitam esses investidores terem segurança, e temos conversado com vários que estão preparados para investir, mas eles querem ter segurança de regras, querem ter segurança normativa, querem ter perspectiva de longo prazo e possibilidade, de fato, de não tomar sustos no futuro com mudanças, etc., como tantas vezes ocorreram no Brasil. Então, isso é um ponto importante. Finalmente, eu queria dizer o seguinte, não há dúvida que a situação é muito difícil. Algumas pessoas dizem 170 bilhões é um déficit muito grande. Não há dúvida que é um déficit enorme, não é apenas muito grande, é enorme. Apenas ele é real. O que nós fizemos foi simplesmente declarar, averiguar, pesquisar e descortinar ao país e traçar planos de ação em cima de uma realidade, isto é, dizer a verdade é a primeira e importante mudança, que nós anunciamos logo no início do processo. Isto é, por exemplo, vou dar exemplos usando, inclusive, algumas questões aqui presentes. Por exemplo, existiam obras atrasadas que não estavam contabilizadas, não estavam orçadas, as obras estavam entregues no prazo, medidas, o pagamento estava atrasado. Fornecedores da União que tinham entregue equipamentos eletrônicos e de outras áreas, que também estavam tomando um calote e isto não estava sequer orçado. O que nós fizemos foi colocar tudo isso no orçamento, restos a pagar, essas coisas todas, aluguéis de imóveis no exterior, em que o Brasil também não estava pagando. O que nós fizemos foi simplesmente partir de uma base real. E isto, portanto, é um déficit que foi construído durante muitos anos, e que hoje ele simplesmente foi declarado, foi assumido, e, portanto, a partir daqui nós começamos a trabalhar em cima dele, chegando a esta proposta de 139 para o ano que vem. Como você mencionou, receita e despesa são dois desafios muito importantes, mas ainda é alto, é altíssimo. Só que, se não se fizesse nada, ia para 280, o real, o verdadeiro. Não é? Então, 139 é menos da metade do que seria se não se fizesse nada. Esta é a realidade do Brasil que nós encontramos e que nós temos que deixar claro qual é. Agora, qual é a boa notícia? É que todas as medidas estão sendo tomadas para que isso, então, seja 139, seja 60, seja um superávit em 2019, e, a partir daí, a economia começa a crescer. Aí, alguns 60 dizem, em 2018? 60, quanto em 2018? Em 2018, cerca de 60, dentro dos pressupostos atuais de crescimento. Se crescer mais, etc., a arrecadação for maior, isso é bem menor. Pode até atingir um superávit. Superávit ou equilíbrio em 2019? Sim, ou um pequeno superávit. De novo, com estimativas de hoje, ou de 2 meses atrás, de crescimento. Se o crescimento for maior, podemos ter, inclusive, superávit já em 2018. Eu espero que sim. Agora, finalizando, por que isso? Porque fala, vai demorar muito. Sim, só que o mercado antecipa. A economia não funciona assim. Quer dizer, na medida em que seja aprovada a PEC, seja aprovada a reforma da Previdência, que é muito importante, né, tudo isso
vai fazer com que os agentes econômicos antecipem essas mudanças, os prêmios de risco caem, a taxa de juros estrutural da economia caia, o país comece a crescer imediatamente, todos os números entram, portanto, em outra trajetória, e é isso que é importante, é a trajetória, porque, para finalizar, o que estava criando o maior problema de desconfiança não era o nível, necessariamente, apenas da dívida pública, era a trajetória. Estava subindo sem controle. No momento em que essa trajetória é previsível e vai estabilizar e cair, nós claramente temos esta retomada de confiança que ficará cada dia mais sólida na medida que haja definição política, a aprovação do teto dos gastos, a aprovação da reforma da Previdência. Aí sim, eu acredito que teremos uma outra dinâmica de crescimento no país. Ministro, muito obrigada. Aqui está cheio de agente econômico. Tomara que todos eles fiquem otimistas com as suas falas e já antecipem seus investimentos. Você já tem uma missão. Vamos lá. Obrigado.